Estão me ouvindo? Vou tentar pregar sem microfone, tá certo? Que a gente possa estar mais naturalidade possível em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia num dos textos mais famosos da Bíblia. Talvez o mais rejeitado, mais compreendido, o que talvez alguns gostariam que nem existisse na Bíblia. Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 6, um texto que, pela má interpretação de alguns, é usado para ganância, é usado para roubar as pessoas, e que por muitas vezes por nós é mal compreendido dentro do seu contexto em que ele foi escrito e quais são os princípios que por detrás dele traz sobre as nossas vidas. E hoje é um grande desafio explicar esse texto, e como a gente tem caminhado numa exposição de todo o texto de Malaquias, a gente não tem como pular esse texto. A gente tem que falar dele, a gente tem que entender ele, e o que é que ele se aplica a nós no nosso dia a dia, no cotidiano em que nós estamos vivendo. Eu queria que você pudesse ler comigo esses versos, a partir do verso 6, que diz assim: de fato eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode o homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão como guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, queremos te pedir, Senhor, nesse momento, que a tua palavra possa, Senhor, achar abrigo em nossos corações. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, a quem entregamos toda a nossa vida, a quem podemos confiar. E é em tuas mãos, ó Deus, que colocamos toda a nossa oferta, o nosso dízimo, o nosso sustento e a nossa fidelidade e a nossa adoração. Obrigado, ó Pai, porque Tu estás conosco, em nome de Jesus. Amém. Você já parou em algum momento e percebeu que mudanças, em primeira instância, ela é algo ruim? Talvez você que está aqui, quando tomou a decisão de sair do seu país e vir para o Japão, quantas perguntas entoaram no seu coração, na sua mente: e vai dar certo? Como será? E aquele processo de ansiedade gera em nossas vidas, até a gente entrar no ambiente do novo,
E aquilo que nos traz medo, muitas vezes, nos torna outra realidade. Mudanças são algo que nós, muitas vezes, não prevemos. Nós somos pessoas que gostamos de coisas estáveis, de coisas que deem continuidade. E quando, de repente, as coisas mudam, e mudam de fato, de verdade, às vezes mudamos de país, às vezes mudamos o nosso relacionamento, às vezes mudamos de trabalho. E todas essas mudanças, algumas delas para melhor, outras para pior. Mas de fato, de verdade, é que nós somos seres mutáveis. Nós mudamos. Nós, por algumas circunstâncias, olhamos para alguém em algum momento que nós amávamos, em algum momento que nós andávamos juntos, e de repente, por alguma circunstância, nós mudamos. Mudamos o que sentimos e não queremos mais a pessoa que está perto da gente, não queremos mais a pessoa que está ao nosso lado, ou em alguma circunstância nós olhamos para as circunstâncias e dizemos assim, eu não quero mais. Isso faz parte de nós. Nós somos mutáveis. Nós podemos mudar. Mas se você leu esse texto comigo, nós percebemos agora, dentro desse contexto que nós lemos, uma grande verdade. Que é como se estivesse no meio de todo o escopo do livro de Malaquias. E que por muitas vezes nós passamos por ele despercebidos. Lembre-se, nós estamos falando de um grupo de pessoas que, por sinal, estava há 100 anos praticamente de retorno da sua terra. Eles passaram por um período de escravidão, por um período de serem exilados, tiveram a oportunidade de voltar para a sua terra, de reconstruir o templo. Claro, não é aquele Senhor templo, mas eles reconstruíram os muros, tiveram momentos de ver como Deus controla as coisas, de como Deus trouxe eles para a sua terra novamente. Mas agora, passado o tempo, eles olham para o templo e aquela alegria inicial muda. Ao olharem para os muros reconstruídos e que trouxe um avivamento, uma alegria, olha para aquilo e diz, eu não estou gostando. Não estou gostando mais. E eles começam a mudar, mas ao mesmo tempo continuar a fazer a mesma coisa dentro do seu processo religioso. Eles iam para o templo, mas não ofereciam mais alegria e nem davam um verdadeiro culto a Deus. E é por isso que Deus inicia logo o texto dizendo assim, eu vos amo. Deus inicia o texto em Malaquias capítulo 1 dizendo para eles, olha, eu amo vocês. E eu provo vocês por meio da eleição e por toda a história que caminha até esse momento que eu amo vocês. Mas vocês não têm me honrado. Vocês não têm me cultuado. Os líderes, desculpem, não estão cuidando de quem deveriam cuidar. Não estão pregando como deveriam pregar. Estão recebendo as piores coisas. E vocês não estão me dando as primícias, não estão dando o que deveriam dar. E aqui no meio, praticamente, de todas essas verdades, Deus diz assim, eu, o Senhor, não mudo. Você já parou para pensar se Deus mudasse? Se por um fio de cabelo, Deus dissesse assim, eu não quero mais amar esse povo. Eu desisti de enviar Jesus. Eu acho que naquele dia eu não estava bem. Eu acho que esse negócio aqui eu tenho que mudar. Se Deus mudasse, nós não estaríamos vivenciando tudo que eu e você temos vivenciado na presença de Deus. Nós não teríamos a certeza da salvação, a esperança da glória.
É porque Deus não muda que nós temos a convicção de estarmos aqui reunidos. É porque Deus não muda que nós temos a esperança da salvação. É porque Deus não muda que nós podemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso que continua a nos amar, que continua a insistir sobre as nossas vidas, porque Ele não muda. Mesmo diante das nossas mudanças, porque nós mudamos pelas circunstâncias, pelos nossos pecados, nós até atribuímos a Ele a culpa que é nossa. Mas Deus olha para esse povo e olha para nós assim ainda e diz assim: olha, eu amo vocês e eu não mudo. E Ele chama esse povo ao arrependimento. Ele chama esse povo, mesmo em estado de pecado, mesmo desonrando a Deus nos cultos, Ele diz: voltem para mim e eu voltarei para vocês, porque eu não mudo. Deus é imutável em seu ser. Ele é imutável na sua aliança. Ele é imutável na sua segurança. Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos garante a salvação, a aliança em que nós agora estamos inseridos. E podemos confiar nessa tão poderosa palavra de esperança de um Deus que não muda as suas promessas, de um Deus que não muda, e por isso podemos ter a convicção de que tudo tem seu tempo determinado. Apesar dos apesares, Deus nos chama a nos relacionarmos com Ele. Voltem a mim, e eu voltarei para vós. Essa é uma fala que se repete por Jesus, que se repete no Novo Testamento, porque muitas vezes quem se perde no caminho somos nós. Nós, por sermos mutáveis, por termos o processo da mudança, nós desviamos os nossos caminhos. E é por isso que Deus diz assim: olha, me procurem. Eu garanto a vocês que se vocês me procurarem, vocês vão me achar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Essa promessa de um Deus presente, de um Deus que está a nos observar, mesmo diante da nossa mutabilidade, da nossa instabilidade, de um dia achar que a culpa é dele, do outro achar que a culpa é do outro, e nunca acharmos que a culpa é nossa. Mas aí Deus entra em um fato interessante. Porque Deus fala dessa mudança, e dentro desse contexto da mudança, Ele entra agora na relação com as pessoas. E lembrem-se, nós estamos falando de um povo agrícola. E eu sou extremamente apaixonado ao ver os processos agrícolas, e como assim a gente vê que é algo que não depende apenas da mão humana. Quando nós olhamos para o povo agrícola, ele olha para o céu, ele olha para as nuvens, ele olha para o sol, ele olha para as chuvas. Porque por mais que nós fertilizamos, por mais que a gente faça todos os preparos da terra, se a chuva não vir, o tempo não ajudar, aquilo que nós plantamos, nós não iremos colher. Por isso, há uma total dependência de Deus. E eu estou colocando aqui para que você possa entender que aquele povo agrícola vivia da agricultura. E o que estava acontecendo naquele momento? Olha a palavra que Deus disse para eles: vocês estão sob maldição. Irmãos, viver sob a maldição de Deus é algo terrível. É algo terrível.
E como é que essa maldição, ela estava agindo diante de um povo e diante de um Deus que não muda? Lembre-se, a primeira afirmação é essa, porque Deus já tinha dito a esse povo: se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Mas se vocês me desobedecerem, vocês serão amaldiçoados. Essa é uma palavra simples. Uma palavra totalmente incompreensível. E Deus, em Levítico, em Deuteronômio, fala isso para esse povo. Esse povo sabia dessas verdades. Mas mesmo assim, mudaram. Mudaram o seu olhar para com Deus, a sua vida religiosa, e começaram a contestar a essa relação com Deus. E começaram então a dar o pior para o culto e o pior para Deus. Dessa forma, nessa relação pessoal, Deus olha para eles e, assim como diz no verso 8, ele começa a tocar naquilo que alguns, com um tom de brincadeira, dizem e dizem de verdade. Muitos dizem: o homem se converte, mas o bolso não. Porque essa frase, apesar de não ser bíblica, reflete um texto bíblico. Aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Se nós de fato confiamos em Deus, nós deveríamos então obedecê-lo em todos os seus princípios. Quando nós escolhemos o que obedecer, nós não estamos confiando em Deus. Nós estamos confiando no nosso próprio serviço, na nossa própria força, no nosso próprio intelecto. E sob a maldição de Deus já prevista, esse povo estava não colhendo as coisas, recebendo pragas, e aquilo que eles colhiam não davam nem para o seu sustento. E aí Deus olha para eles e diz assim: poderá o homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando nos dízimos e nas ofertas. Mas eu queria dar um parêntese aqui. Eu queria dar um parêntese porque esse é um momento propício para nós explicarmos um pouco sobre dízimo e oferta. Dízimo, para muitos, é algo do Antigo Testamento. Em outras palavras, dizem assim: dízimo é algo da lei. Mas eu quero dizer para você que Abraão, ele é um período pré-lei. Ele é um período antes da lei. A lei só foi entregue no Monte Sinai a Moisés. Abraão é antes de Moisés. Então, nesse período não existia uma lei. E antes da lei, Abraão, lá em Gênesis capítulo 14, não precisa abrir, depois vocês pesquisam, Abraão, em Gênesis 14, verso 18 a 20, diz: vemos Abraão entregando o dízimo a Melquisedeque após uma grande vitória. Melquisedeque é um tipo de Cristo que aparece no texto bíblico, um homem que é tido um rei, mas que não tem começo nem fim. É um fato que aparece em que a próprio Abraão vai lá prestar adoração e entregar nas mãos de Melquisedeque o dízimo. Jacó, ele vai oferecer dízimo também. Você percebe que essa percepção do dízimo é algo que vem desde os patriarcas, como um fato de adoração, como um fato de dizer: Deus, Tu és aquele que me sustenta, e em Tua adoração eu entrego a minha oferta, o meu dízimo. Dízimo, a palavra dízimo traz mesmo essa ideia de 10ª parte, mas é interessante perceber que agora, sob a lei, esse princípio ele perpetua. De maneira que essa lei agora com Moisés, ela tem uma intencionalidade. O grupo, todo o povo, dividido em 12 tribos. Dentre estes, Deus separa um povo
Deus separa um grupo, que é o grupo dos levitas e dos sacerdotes. Esse grupo, a eles não foi dado terra. A esse grupo não foi dado o trabalho de arar. A esse grupo foi dado o privilégio e o trabalho de cuidar da casa do Senhor. Era eles que limpavam. Era eles que administravam o culto. Era eles que ofereciam o estudo. E assim por diante. Então o dízimo, ele acaba tendo agora, tanto no texto de Números, Deuteronômio, essa função do sustento da casa do Senhor. E quem é que ia ser sustentado com esse recurso? Que não é dinheiro de fato, de verdade. São as primícias das colheitas. São as ofertas que eram administradas. Os levitas ia ter um cuidado social e servia para os cultos festivos. Essa ação, ela entra agora no Novo Testamento e muitos agora têm uma fala muito constante e que muitos, por ter dificuldade com a oferta e com o dízimo, porque realmente, irmãos, essa é uma área que, se não tendo transparência, as pessoas são influenciadas a entender que estão dando dinheiro ao pastor. Contudo, usa-se então a desculpa de dizer: dízimo não tem no Novo Testamento. E aí eu queria levar você à reflexão de um detalhe. Algo que é pré-lei, que perpetua após lei, que diante desse povo agora, de Malaquias, Deus está cobrando eles. 400 anos depois, eu pergunto, será que esse povo, que ali, quando Jesus chega, eles dão ou não dão dízimo? Dão dízimo. Isso é algo tão simples, mas tão simples para aquele povo, mas é algo tão comum que isso não era algo que eles não faziam. É tanto que os evangelhos são escritos com a intencionalidade de apresentar o reino de Deus e Jesus, e as cartas são escritas para admoestar as igrejas novas e que servem até para nós hoje, com a progressividade da revelação para as nossas vidas. Se algo não está errado, como é que eu vou escrever para corrigir algo? Esse é um dos pensamentos que muitos teólogos observam e dizem assim: não tinha motivo para o apóstolo Paulo, por exemplo, escrever admoestando para darem dízimo, porque isso era uma prática comum deles. Então não tinha necessidade de escrever dizendo: vocês estão roubando a Deus. Mas, ao contrário disso, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele vai trabalhar algo com a generosidade, que dentro do princípio dos 10%, é como se Paulo estivesse dizendo assim: olha, deixem de dar 10% e dê 90%. Imagine se a gente vivesse literalmente pelo Novo Testamento. Paulo enfatiza os princípios da regularidade, da proporcionalidade, da constância. Opa! Esses são os mesmos princípios do dízimo do Antigo Testamento. De fato e de verdade, a palavra dízimo, ela pode não ter, mas isso é um princípio que é pré-lei, que perpetua a lei e que continua tendo os mesmos serviços: sustento da casa, o sustento missionário, a obra social e assim por diante. Entendido então o que é o dízimo, nós podemos olhar para o texto e trabalhar o princípio da qual ele trata, pois o dízimo, ele é adoração. Nós confundimos a adoração com cânticos. Quando Deus se encontra com aquela mulher
mulher samaritana, uma das dúvidas do coração dela é: aonde adorarmos? Vocês dizem que é num lugar, outros dizem que é no outro. Porque na mente deles, a confusão da adoração é: em que lugar eu vou fazer isso? Por quê? Porque eles eram templários. Eles tinham que ir ao culto para adorar. Eles tinham que ir ao templo para adorar. Aí Jesus olha para eles assim: não, nem lá, nem cá. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está querendo ensinar com isso? Ele está querendo ensinar que a adoração não é apenas um cântico, a adoração não é uma reunião, a adoração é vida. Nós vivemos para adorar ao Senhor. E a minha vida, ela precisa ser uma vida que adore a esse Deus Todo-Poderoso. Que significa dizer que Deus está sobre minha vida, exercendo a função de Senhor. Eu vou dizer de novo. Ser um adorador é viver que eu não estou no controle da minha vida, que quem está no controle da minha vida é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que pode fazer todas as coisas. Então eu me rendo a Ele e vivo sobre os seus princípios, vivo sobre as suas ordenanças. E quando nós entendermos isso, eu vou adorar ao Senhor com toda a minha vida. Ah, pastor, isso quer dizer que eu não vou pecar mais. Não, você vai pecar, porque você é pecador ainda. O pecado está aqui emprenhado em nós. Mas nós vamos ter a convicção de que mesmo pecando, nós temos um Pai, nós temos um advogado, nós temos a presença do Todo-Poderoso que nos atrai para Ele e garante para nós o perdão, porque Ele não muda. Quem muda é nós. Contudo, hoje o dízimo é usado muito como uma barganha. Como eu falei, mal interpretado e usado por, não posso dizer essa palavra, é usado por pastores falsos profetas, que querem usurpar, que querem tirar, sangrar das pessoas, e na maioria das vezes são pessoas que não conhecem as Sagradas Escrituras. Insistem em que se você der, Deus vai dar. O que é que está no pano de fundo desse texto aqui? O que está no pano de fundo desse texto é a relação com Deus. Deus diz assim: eu não mudo, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Em outras palavras, repetidos outros textos, é assim, ó: eu sou o Senhor de vocês e vocês é o meu povo. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. O que está em queixa aqui, o que está em evidência, não é a quantidade nem a barganha. O que está aqui é a minha relação de um Deus que me ensina e que me traz para perto e diz assim: seja obediente. O que Deus quer não é a quantidade, o que Deus quer é a obediência, a fidelidade de um adorador que se rende e se prostra diante de um Deus. Mas pastor, o senhor não sabe o que tem passado na minha vida. Realmente eu posso até não saber, mas Deus sabe. Porque Ele não muda, Ele conhece todas as coisas e Ele sabe do que você passa e do que não você passa. Mas geralmente, ao longo da vida, eu tenho ouvido diversas desculpas. O dinheiro não sobra, pastor. Só que dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Eu preciso entender que eu preciso, e aí entra para o finalzinho do texto, porque esse é o único texto na Bíblia que Deus diz: prova. Não tem outro. Essa é a única relação
da fidelidade com Deus, que Deus assim, olha, eu quero mostrar para vocês, me provem. Só que aqui não é barganha. Aí eu vou dar, porque lembre-se, o que está em cash, o que está em evidência, é a minha relação pactual, é a minha relação de adoração, é a minha fidelidade ao Deus Todo-Poderoso. Não é eu dando e vou ganhar, não, mas é eu dando porque eu quero adorar. É eu reconhecendo o senhorio de Deus em minha vida, é eu reconhecendo o poder dele sobre o meu sustento, é eu reconhecendo e dizendo, Deus, eu não tenho, mas o Senhor é aquele que vai levantar, onde não tem para mim providenciar. Uma outra desculpa é que diz assim, mas eu estou endividado. E talvez se nós olhássemos a nossa história, é difícil dizer que não está endividado. Mas justamente por isso precisamos disciplinar o nosso coração. Porque se eu estou endividado é porque o meu coração está em tesouros que não é Deus. E há comportamentos humanos que começam a trabalhar e a atrapalhar a minha fidelidade a Deus. E que expande para o dízimo, expande para o culto, expande para a vida. Corte gastos. Elabore um planejamento. Seja fiel a Deus. Mas outra desculpa é que, aquela que eu já falei, dízimo não é coisa da lei e não se aplica hoje. Essa desculpa eu já expliquei, eu não vou repetir, mas ela é muito usada por nós. Nós não precisamos dar desculpas a Deus. Nós não precisamos cair também na ideia de que eu estou devendo a Deus. Você não deve nada a Deus. Eu me lembro, alguém da minha igreja disse assim, pastor, eu quero pagar o que eu estou devendo. Se você está no SPC, lá no órgão de dívidas, em que seu nome está lá, eu disse, eu estou no SPC do céu. Estou devendo a Deus. Eu disse, não, amigo, você não está devendo a Deus. Mas eu passei meses sem dizimar. Disse, isso é um problema de fidelidade seu. Talvez houve situações, circunstâncias. Mas você agora entendeu que precisa voltar à prática. Comece então dando o passo, mas não entenda o errado, porque você não deve a Deus. Você não deve a Deus só seu dízimo. Você deve a Deus a sua vida. Você deve a Deus a adoração. Você deve a Deus uma vida em fidelidade, não apenas um recursozinho. E o interessante é que isso implica na nossa vida e no nosso culto. Quantos que por algumas circunstâncias ou por circunstâncias mutáveis não deram o dízimo, também não cultuaram mais? Para você ver o quanto isso está intrinsecamente ligado com a relação a Deus. Se sentem culpados. Mas eu quero que você entenda que Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus está interessado na sua vida de adoração. Deus está interessado na sua fidelidade. No reconhecimento de um Deus que nos protege, nos supre. Um Deus que providencia as coisas para a nossa vida. E é por isso que Deus diz, provai-me. 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 Eu quero que você leia esse texto, está aqui novamente. Verso 10.
tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se eu não vou abrir. E aqui eu queria que você prestasse atenção na linguagem de Deus para um povo agrícola. Eu vou abrir o quê? As janelas, as comportas do céu. Para quê? Para chover. Eu vou derramar tantas bênçãos sobre vocês, que vocês não terão nem como guardar. O que é que eles não terão como guardar? A colheita. A colheita vai se multiplicar. Eu vou impedir as pragas que devoram suas colheitas, e as videiras nos campos não vão perder o seu fruto. Preste atenção na linguagem agrícola, que Deus está dizendo assim: eu vou abençoar o fruto do trabalho de vocês. E aqui nos chama a atenção, e muito bem dito, é que se aquele povo estava sofrendo por não se relacionarem com Deus como deveriam se relacionar, e estavam sob a maldição porque estavam descumprindo os propósitos de Deus, estava faltando água, em outras palavras, estava faltando chuva. As colheitas estavam minguadas. As pragas, que era principalmente um gafanhoto, as nuvens de gafanhoto comia toda a colheita. Como é que isso se aplica nas nossas vidas, irmãos? Quando nós não estamos sendo fiéis a Deus, e eu não estou falando apenas no recurso. Lembre-se que aqui o princípio não é apenas o dinheiro, mas o reconhecimento de um Deus que é Senhor nas nossas vidas. Porque nós estamos dizendo assim: nisso aqui eu quero ser fiel, mas nisso aqui eu não quero. Só que Deus não muda, e Ele olha para nós e pede para nós adorarmos a Ele como Ele quer, e não como nós queremos. Esse é o grande problema da mutabilidade nossa, porque nós queremos escolher no que eu quero obedecer. Só que Deus diz assim: me provem e vejam a multiplicação dos recursos, a doença que não vai bater na porta de vocês, o carro que não quebra mais. E como eu sou um Deus que abençoa e providencia. Eu acho que eu já contei para vocês uma ilustração que aconteceu na minha vida, e eu vou falar de minha vida, certo? Não vou falar da vida de ninguém. O quanto o nosso coração, ele muitas vezes é enganoso. No início do meu ministério, uma cidadezinha chamada Sobrado, a 70 quilômetros de João Pessoa, estava eu pastoreando um grupo de 30, um grupo pequeno, 20 pessoas, uma igreja que não tinha recursos financeiros. E naquele dia, eu só tinha o dinheiro da passagem, eu não era casado ainda, dinheiro da passagem de ir para casa da minha mãe, porque no outro dia eu iria fazer um trabalho, ia vender umas coisas, iria correr atrás, porque eu já estava querendo casar, né? Já estava nos dias. E naquele domingo, eu, como de costume, ia na casa de alguns dos irmãos para almoçar, e assim eu fui, naquela perspectiva de dizer assim: eu vou encher o bucho. Porque eu sei que em casa eu não tinha nada, a não ser água. Então eu tinha que ir para comer na casa da minha mãe no outro dia. Então eu iria comer no almoço, iria pregar, dormir, e logo cedo ia para João Pessoa para me vender ou fazer alguma coisa, iria me virar, não lembro o que eu ia fazer. E naquele dia uma irmã vinda do sítio, uma senhora humilde, ela me chama depois do culto e diz assim: pastor,
eu quero lhe dar uma coisa. Confesso, meu pecado. Naquela hora, meu coração disse assim, ela vai me dar R$100. Ela vai me dar um dinheirinho. Eita, chegou a oferta. Quando ela sai do carro, ela sai com uma marmita, com macaxeira ou aipim, não sei como vocês entendem aqui, com uma galinha da roça, bem, uma galinha capoeira, aquele molhinho bem gostoso, chega a dar água na boca. E eu olhei para aquele prato e disse, Senhor, me perdoa. Porque o Senhor supriu a minha necessidade. E me provou dizendo que é Ele que cuida de mim. É Deus que cuida da sua vida. Deus, Ele sabe das suas necessidades. Nos mínimos detalhes. Por isso eu devo honrar a Deus, confiando que é Ele que vai abrir as comportas do céu. Porque Ele diz que a bênção dEle não é uma bênção pequena, mas é uma bênção recalcada, sem medida, abundante, onde nós não temos o que fazer. É Deus que nos faz prosperar. E aí outro detalhe, irmãos, nós confundimos prosperidade com recurso financeiro. Não é. Se fosse assim, os milionários não estavam pagando psicanalistas, psicólogos, psiquiatras das suas vidas, e a maioria que a gente conhece já tentaram suicídio em suas vidas. Mas eles não têm muito dinheiro. Prosperidade, irmãos, não tem a ver com recurso financeiro. Prosperidade é um leque de coisas que alcança a minha vida familiar, meu casamento, alcança a minha vida financeira, alcança a minha vida espiritual, a minha relação com Deus. Prosperidade é algo que é muito mais amplo do que ter uma conta bancária. Que adianta ter uma conta bancária junto e você não aproveitar, você não desfrutar, porque você está tão preocupado com as contas e com tantas outras coisas, que há uma superabundância de atividades que você não desfruta de um passeio com seu filho, com sua família. Ou todas as meses é uma gastança com recursos, com dinheiro, com remédio. É carro que não está bem, e eu estou apenas exemplificando. Mas o que para mim é muito mais forte nesse texto é entender que Deus não muda. E Ele diz, voltem a mim, se arrependam de suas práticas. E entendendo isso, eu começo a perceber que o meu bolso não é o meu pastor. O meu dinheiro não me domina. Eu preciso ter para abençoar. É claro, precisamos trabalhar? Sim, precisamos. Precisamos correr atrás para sustentar a nossa casa? Sim. Mas entenda, não tenha medo. Seja fiel a Deus. E prove Ele. Não com barganha, mas provar a Deus para dizer assim, eu quero dar o meu primeiro passo. Eu quero ser fiel a Ti, Senhor. Abençoa. Me abençoa no trabalho, me abençoa na minha saúde, me abençoa no meu casamento, me abençoa na igreja, me faz ser alguém que Te adora de fato e de verdade. A questão central aqui é onde está o meu coração. O seu coração está em Deus? Ou o seu coração está na confiança dos recursos?
Se eu estou com o coração nos recursos, entenda que a maldição está sobre sua vida. E não é eu que estou dizendo isso, não. Mas depois não sair dizendo que foi o pastor que disse isso. Foi Deus que falou isso. Precisamos então compreender que Ele nos chama para a adoração. E o dízimo, como expressão da oferta e da adoração, ela faz parte do culto. Ela faz parte desse processo de adoração. E é um sinal visível. É um sinal em que eu posso expressar a minha confiança. Meu ato de adoração é entregar a Deus. É entregar a Deus. Eu quero convidar você a refletir sobre sua vida. Eu quero convidar você hoje a refletir sobre sua confiança. Pastor, eu tenho dificuldade com o dízimo. Me procure. Estamos aqui para conversar. Dízimo não é uma obrigação. Eu não gosto de usar essa palavra. Dízimo não é obrigação. Você não é obrigado a dar nada. Dízimo é um princípio de obediência. É meu dever adorar a Deus com as minhas primícias. Se eu plantasse, as minhas primícias seria da colheita. Então, o teu sustento vem do teu trabalho. E é Deus que te dá vigor. É Deus que abre as portas para o teu trabalho. É Deus que te dá a oportunidade de respirar. É Deus que permite você estar em pé. E em forma de adoração e em gratidão, eu volto-me para Ele. Em uma adoração de confiança. Com uma oportunidade de dizer assim: Deus, eu te adoro, porque eu confio em Ti. Porque eu sei que Tu és providencial. Eu sei que Tu vai abrir as portas. Eu sei que Tu vai me sustentar. Eu sei que Tu vai fazer um milagre. Deus vai. Eu não sei. Não sei como está a tua vida. Não sei como estão as tuas finanças diante de Deus. Mas eu quero incentivar você a ser um verdadeiro adorador, cumprindo os princípios que Ele chama para a obediência. E aí você olha para Deus e diz: Pai, em adoração eu te dou. Me abençoa. Não esperando nada em troca. Não, pastor, eu vou vender meu carro, vou dar de dízimo para que Deus me dê um carro ao dobro. Não, Deus não vai fazer isso. Eu vou vender minha casa, dar de dízimo para que Deus me dê uma segunda casa. Não, Deus não vai fazer isso. Não é uma brincadeira. É adoração. É adoração. É Ele te abençoando em coisas que nós não percebemos. Na saúde, no casamento, no multiplicar. Hoje eu quero convidar você a adorar a Deus com a sua vida, mas também com seus dízimos e com suas ofertas. Porque Deus não muda. Vamos orar?